Meus irmãos, bom dia a todos. Graça e paz do Senhor. Mais uma vez, expressar a minha alegria em estar aqui nessa igreja pela primeira vez, nesse momento histórico, em que Deus concede a graça aos irmãos de celebrar o seu nome por mais um ano de bênçãos, em que certamente os irmãos podem dizer, como salmista, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. A Ele prestamos o nosso tributo nessa manhã, dia do Senhor, dia da Santa Convocação, em que solenemente o Senhor reúne o seu povo para que Ele, e tão somente Ele, seja adorado e exaltado. Hoje eu quero acertar o nome do pastor, viu? Diogo. Ontem minha esposa foi que disse que eu cometi esse erro. Eu estou acompanhado da minha esposa, que é Aparecida. Fica de pé aí, para quem não veio ontem. Ok. Só um lembrete, nós somos aqui do Rio Grande do Norte, do Apodi. E eu saí do Apodi com 21 anos e fui para João Pessoa estudar no Betel e depois mudei, 22 anos, e mudei para o Recife. E estou no Recife já, exercendo o ministério há 32 anos, uma igreja congregacional. Mas eu sempre passo aqui por Natal para chegar até em Apodi e visitar minha família, a família da Aparecida, e também exerço um trabalho de pregação nessa região. Temos algumas igrejas implantadas em Filipe Guerra, Campo Grande e também no Apodi. Então, nós fazemos esse trabalho aqui com muita frequência. Tem uma origem, de certa forma, na Igreja de Cristo, que é bastante presente aqui no Rio Grande do Norte. Tenho muitos amigos nessa denominação. Meus irmãos, então, nessa manhã nós temos o tema as marcas de uma igreja bíblica e contemporânea. Eu quero convidar vocês para abrirmos as nossas Bíblias em Atos 2. Vamos ler o finalzinho do capítulo, mas eu vou pedir para você que mantenha sua Bíblia aberta nesse capítulo, porque certamente a gente vai trabalhar outros textos além desse que está aqui. Atos 2, 42 e 47. Pedir a você para se colocar de pé mais uma vez. A gente vai ler. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios. E sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez. Senhor de toda graça, nós queremos te bendizer, porque nos deste uma semana repleta de livramentos, de provisões e de bênçãos, através das quais, Senhor, fomos agraciados. E hoje nós estamos aqui nesse dia cuja exclusividade é a adoração do teu nome. É como foi dito, é o nosso descanso, o descanso da nossa alma, o refúgio da nossa alma em ti. E agora, Senhor, pedimos que graciosamente o Senhor se volte para o teu povo e venha nutrir o teu povo, fortalecer a tua igreja, para que nesses dias maus, uma vez conduzidos, norteados pelo teu santo evangelho,
possamos viver santamente nessa geração, a fim de que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Ti que estás nos céus. Assim pedimos a Tua bênção, a Tua capacitação, que nos dê a lucidez, a fidelidade, a fluidez de raciocínio, a fim de que possamos pregar a Tua palavra com clareza, mas também com graça e autoridade. Assim pedimos, confiados nos méritos de Cristo, a quem tributamos toda a honra e toda a glória. Amém e amém. Pode assentar, por favor. Meus irmãos, o Senhor sempre teve uma igreja. O Senhor sempre teve um remanescente fiel. No Velho Testamento, desde o princípio, Deus tem conduzido o seu povo de maneira providencial, de maneira soberana e de maneira graciosa. Mas o que temos aqui, no capítulo 2 de Atos, é o advento do cristianismo. A igreja dentro dos moldes da nova era, da nova dispensação. A igreja nos moldes, portanto, dessa nova realidade que Cristo estabeleceu. E, sobretudo, com a vinda do Espírito Santo. E aqui o Espírito Santo é derramado copiosamente sobre a vida dos discípulos e de uma grande multidão. E nós encontramos que essa igreja, ela está sendo revitalizada. Nos dias de Jesus, a igreja estava completamente tomada pelo farisaísmo, pelo legalismo, pelo moralismo, e essa igreja era completamente incapaz de ser bênção de Deus para uma geração. Fora dela estavam os gentios, os samaritanos, as prostitutas, os leprosos, enfim, era uma igreja completamente fechada, uma igreja completamente incapaz de dialogar com o seu tempo e com os diversos tipos de pessoas, ou as diversas classes, gêneros e raças de um modo geral. E aqui então, tudo muda a partir daqui. E o que eu queria então olhar para esse texto é perguntar: de que maneira é possível uma igreja ser bíblica sem deixar de ser contemporânea? E de que maneira é possível uma igreja ser contemporânea sem deixar de ser bíblica? Porque comumente se faz essa dicotomia. Todas as vezes que uma igreja, ou pelo menos a maioria das vezes que uma igreja opta, como tem que ser, por uma proposta bíblica, doutrinária, séria, muitas vezes ela se fecha e ela é incapaz de dialogar com a cultura. E ela se torna irrelevante, porque naturalmente ela cai naquele mesmo problema dos fariseus. Condena os de fora e é incapaz de alcançá-los. Mas, por outro lado, todas as vezes que a gente observa a tendência da igreja em querer ser contemporânea, ela se afasta das Escrituras. Como eu disse ontem, ela negocia aquilo que é inegociável. Ela suprime a pregação, ela mundaniza o culto, e ela acha que tem que se amoldar à cultura para poder cumprir a missão. E esse é um problema. Mas eu olho para Atos 2 e eu encontro uma igreja que é contemporânea, ao mesmo tempo que ela é bíblica. E é disso que nós queremos falar nessa manhã. Então vamos começar com o desafio de ser uma igreja contemporânea, sem deixar de ser bíblica. Em seguida, a gente parte para o segundo desafio, né? Ser bíblica, sem deixar de ser contemporânea. As duas coisas, na realidade, faz parte do DNA da verdadeira igreja. Em primeiro lugar, então,
Uma igreja contemporânea é uma igreja que possui uma comunicação multicultural. Se queremos ser contemporâneos, temos que ter a capacidade de comunicar o Evangelho com as múltiplas culturas. E quando eu estou falando de múltiplas culturas, eu não estou falando exatamente de dialogar com a cultura brasileira, com a cultura da Índia, do Japão. O que eu quero chamar a atenção de antemão é que numa sociedade pós-moderna hoje, é uma sociedade de tribos, de grupos, em que cada tribo, cada agrupamento social tem sua própria linguagem, suas vestes, seus códigos, seu modo de enxergar a vida, uma cosmovisão própria. E como é que a igreja dialoga, ou como é que a igreja comunica o Evangelho a essas múltiplas culturas? Então, quando eu olho aqui para Atos, e eu convido você a acompanhar comigo, Atos 2, olhando aqui para a descida do Espírito Santo nesse evento multicultural que era o Pentecostes, visto que ele provocava um ajuntamento de gente de todos os lugares, e eu entendo que o Senhor procura derramar o Espírito Santo aqui, estrategicamente nesse dia, porque o propósito é esse, é um propósito missionário, é um propósito de que o Evangelho, a partir dali, já ganhe uma dimensão para fora de Jerusalém, diríamos hoje, para fora das quatro paredes. Pois bem, verso 6 em diante, observe comigo. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade. E aí olha o que ele vai dizer aqui. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ali tem gente de todos os lugares, e cada um ouve falar na sua própria língua. Aqui já começa o grande mistério, né? Digamos, o grande milagre. Verso 7. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo, olha a interrogação da multidão. Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Como é que eles são galileus e eles estão falando na nossa própria língua? Verso 8. Então, como ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? E aí observe aqui as múltiplas culturas representadas. Verso 9. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Eu quero que vocês observem aí que então, o que está sendo dito pela própria multidão é, eles dialogam com a gente, eles falam a nossa língua, a gente consegue ouvi-los e a gente consegue entendê-los. A pergunta que devemos fazer é, será que essas culturas ou subculturas dentro do nosso próprio país conseguem entender o que a igreja está transmitindo a despeito de Cristo, do seu sacrifício, da sua obra? Será que a nossa esperança, ela está sendo comunicada a essa geração desesperançosos, que busca esperança nos mais variados ídolos que são erguidos nesse contexto? Essa é a grande questão. E aqui um detalhe importante. Por que é que a gente quer ser entendido pelo mundo? Por que é que a gente quer dialogar com o mundo e comunicar o Evangelho? O que é que a gente vai levar? E esse é o problema. Aqueles que têm conteúdo, que têm uma doutrina bíblica, que passaram anos a fio, sentados numa bancada de uma igreja, ouvindo um evangelho consistente, teológico, doutrinário, bem fundamentado, de cosmovisão reformada, muitas vezes não quer ir a lugar nenhum, dizer coisa nenhuma. E tem aqueles outros voluntários, que às vezes não têm conteúdo e quer ir a muitos lugares dizer o que não sabemos.
E esse é o choque que nós temos. Às vezes parece que as igrejas que não têm evangelho, elas estão muito mais abertas para comunicar, seja lá o que for. E nesse sentido, é que você olha para um país como o Brasil, cresce assustadoramente as estatísticas pró-evangélico, mas muitas vezes contra o evangelho. Mas, meus irmãos, o que me chama a atenção no verso 11, é que aquelas pessoas não ouviam falar de abobrinhas, experiências, meros testemunhos pessoais, ouviam falar sobre as grandezas de Deus. E aqui está a grande motivação da nossa missão. A gente quer que o mundo ouça falar das grandezas de Deus. E são essas grandezas de Deus que podem impactar e transformar pessoas das mais variadas subculturas que estão aí. E eu poderia citar aqui N delas, sobretudo nesse nosso mundo urbano. Nós estamos diante de inúmeras subculturas que surgem a cada dia e que não têm, irmãos, mais nenhum resquício do cristianismo. Antigamente, quando nós iríamos evangelizar uma pessoa, o pressuposto é de que ela era católica e que ela tinha toda uma formação cristã, que apontava para a Trindade, que apontava para os sacramentos, que apontava para a concepção de igreja. O que nós tínhamos que fazer era purificar essa visão que naturalmente estava contaminada de um catolicismo medieval, idólatra, etc. Hoje não, irmãos. Não existe nada lá. Essas gerações novas que estão surgindo não sabem mais nada do cristianismo. Não tem nenhuma noção do temor de Deus, dos mandamentos. E, portanto, elas precisam ouvir falar das grandezas de Deus, que era o caso aqui. Essas pessoas precisavam ouvir das grandezas de Deus. Então, uma igreja contemporânea é uma igreja que consegue ser ouvida pelo mundo, porque ela comunica o evangelho de uma forma que ela se faz entender. Como fazer isso? Irmãos, a gente tem que dobrar o joelho e pedir que esse mesmo poder e essa mesma graça que vieram sobre os apóstolos, venha outra vez sobre nós. E que certamente o Espírito Santo nos dará a capacidade para fazer isso. Mas eu quero que vocês observem que aqui há alguns sinais que de alguma maneira conduz essa comunicação. O texto diz que o Espírito Santo veio como um vento impetuoso. E isso nos dá esperança. Porque esse vento, de alguma maneira, simboliza o fato de que esse Espírito é quem vai vivificar os mortos. Enquanto a gente está pregando, esse vento sopra. E por mais que não saibamos de onde ele vem, nem para onde ele vai, o fato é que ele alcança pecadores. E um segundo sinal aqui é que diz que havia chamas como de fogo. E nós temos a esperança de que esse mesmo Espírito, ele vai iluminar as mentes e vai fazer arder os corações, como no caminho de Emaús, quando Jesus ministrou para os discípulos, diz que os olhos deles se abriram e o coração ardia. E essas duas coisas são indispensáveis para nós que queremos falar das grandezas de Deus nessa geração. É que enquanto estamos falando de Deus, os corações ardam pelo fogo poderoso do Espírito Santo e os olhos sejam abertos, iluminados. Mas há um segundo elemento que eu quero destacar. Uma igreja contemporânea é uma igreja que possui uma missão inclusiva. É uma igreja capaz de abranger o leque de alcance. É uma igreja globalizante. É uma igreja que ela não está restrita a um gênero, a uma classe social,
a uma raça, a um agrupamento. Há uma grande tendência hoje disso. Uma igreja só para rico, uma igreja só para adolescentes, uma igreja só para jovens. E nós acabamos destruindo o sentido de corpo que é próprio da igreja. Hoje à noite eu vou abordar um pouco mais disso. Uma igreja que é o ajuntamento de todos, porque é uma igreja que é uma família, e família tem idosos, tem crianças, tem adolescentes, tem jovens, tem homens, tem mulheres. Então como é que você pode destruir esse elemento que caracteriza a igreja do Senhor, de corpo, de nação, de família? Todas as metáforas, de alguma maneira, elas apontam para a igreja com essas dimensões múltiplas de alcance. Pois bem, como eu li aqui, do verso 9 ao 11, tem gente aqui de todas as tribos, gente aqui de muitas línguas, de muitas raças. Mas eu quero que você observe ainda o verso 5. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Queridos, é importante considerar que assim como Cristo veio de Nazaré, terra da Galileia, terra de exclusão, no dia do Pentecostes, o Espírito Santo está sendo derramado num ajuntamento de peregrinos, judeus oriundos dos lugares mais diversos. A lógica é a mesma. Jesus vem da Galileia, alcança gente que aparentemente era completamente inalcançável. E agora o Espírito Santo é derramado para alcançar gente que de outra forma jamais seria alcançada. Essa capacidade de inclusão do Espírito Santo nos leva a fazer uma releitura do comportamento da igreja nos dias de hoje. Porque normalmente a gente acha que para caber dentro da igreja tem que ter a nossa ideologia, a nossa cultura, o nosso modo de pensar. E o fato é que nós temos que crer que o discipulado pode ir mudando, mas a gente não pode imaginar que as pessoas estejam prontas para vir para a igreja e pensar como a igreja. Nós temos que alcançar justamente aqueles que pensam diferente. São esses que mais precisam da igreja, os mais miseráveis pecadores. E é essa grande lição que Jesus deixa para os fariseus. Eu não vim alcançar os bons, eu vim para os doentes, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então pode ter certeza, aqueles que a gente julga como sendo os piores dessa sociedade, é aí onde está a missão da igreja, incluí-los, trazê-los. Como fazer isso, né? Se às vezes a gente acha que é impossível que eles sejam alcançados. Mas isso quer dizer, meus irmãos, que o Evangelho de Cristo é para todas as classes de pessoas, independente de qualquer distinção, seja de língua, de gênero, de raça, de classe social, de ideologia política ou de credo religioso. O Evangelho não se destina ao alcance de grupos específicos, como intelectuais, iletrados, ricos, pobres, jovens, idosos, homens ou mulheres. O Evangelho é para todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, culturas, nações, para todos os homens, em todos os lugares. O Evangelho todo deve ser pregado por todos nós. Amém. O alcance de uma audiência multirracial no dia de Pentecostes é uma prévia de que o Evangelho viajará pelo mundo todo. E é interessante porque essa igreja, num segundo momento, ela se fecha. E ela acha que Jesus é o Messias, mas o Messias dos judeus. Até que é preciso que venha uma perseguição para que eles possam ir para a Judéia e para a Samaria. E depois, como uma obra exclusiva do Espírito, nasce uma igreja multirracial na Antioquia. E é a partir dela que Deus vai alcançar o mundo não alcançado. O que eu quero que vocês observem é que todos os movimentos do Espírito Santo foram sempre no sentido de que essa igreja se tornasse uma igreja inclusiva, uma igreja abrangente, uma igreja multicultural. Por quê? Porque o propósito do Senhor é que um dia todo joelho se dobre e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai.
E se ali todo mundo vai fazer isso, de alguma maneira, por imposição, os eleitos, os salvos, farão por adoração. E é isso que o Senhor quer. Vamos para a terceira questão. Uma igreja contemporânea é uma igreja que tem a capacidade de interpretar o agir de Deus na história. Nós estamos vivendo uma época que o mundo está perdido. Essa visão de pluralidade, de relativismo, meus irmãos, gerou uma crise hermenêutica, uma crise de interpretação. Na teologia, no mundo jurídico, em todas as áreas da vida. É incrível. Ninguém está seguro. Ninguém sabe como andar, o que fazer. Cada um constrói o seu próprio mundo. Como eu expressei ontem, em Juízes, cada um faz o que acha que está certo. Não há um cimento que una a sociedade, que una nem mesmo a igreja. Porque no meio dessa crise, cada um constrói a sua própria visão de evangelho. E nós parecemos uma Babel, uma confusão religiosa, sem tamanho. Às vezes eu fico pensando, se eu não fosse crente hoje, se eu não conhecesse o evangelho, e eu saísse de casa e dissesse, hoje eu quero conhecer a Deus. Uma visão assim, bem arminiana, né, pastor? Então eu vou, para onde é que eu vou? Eu vou para o universal, eu vou para a mundial, eu vou para a católica, para o espírita, para o budista. Para onde eu vou? Uma confusão tremenda. Mas o fato, meus irmãos, é que a igreja está aqui para mostrar o caminho. E a gente não vai poder mostrar esse caminho se a gente mesmo não for capaz de interpretar as obras de Deus, o agir de Deus, o modo como o vento está soprando. Aquilo que são características próprias da presença do rei na história. De um Deus que, considerando que ele é o Deus da providência e o Deus soberano, um cabelo não cai da cabeça, uma folha não cai de uma árvore, a menos que ele determine o curso dessas e de todas as coisas. Assim sendo, nós precisamos então pedir a Deus que nos dê discernimento, porque qual é o grande problema dessa igreja dos dias de Jesus? É a incapacidade de discernir que aquele homem que está vindo de Nazaré, pode sair alguma coisa boa de Nazaré, ele é o Messias, o servo sofredor de Isaías 53. Mas como aquele povo foi obtuso, foi incapaz de discernir, os doutores da época tropeçaram, como diz Pedro aqui no capítulo 4 de Atos, na pedra principal, eles sendo os engenheiros, os arquitetos da construção daquele edifício espiritual, acharam que poderia deixar a pedra principal de fora, e a pedra que eles rejeitaram, o Senhor disse, ela é pedra eleita, pedra principal, pedra de esquina. Ninguém pode construir nada, senão edificar sobre esse fundamento. Pois bem, olha aqui para o verso 16 e 17. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda carne, sobre toda a humanidade, na minha versão que é a NAA. Derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. É só até aqui. Observe, irmãos, que alguns vão dizer assim, esses homens estão embriagados. Alguma coisa está errada com essa galera aí. Eu acho que eles fumaram alguma coisa estragada, né? Está um problema. Nada do que eles estão aí fazendo tem sentido. Isso é contra-racional. E, portanto, eles devem estar embriagados. E Pedro vai dizer, não. Isso também é contra-racional. Ninguém vende bebida essa hora. Não tem nenhum bar aberto. E, naturalmente, a gente não está embriagado.
Agora a gente é capaz de interpretar o que está acontecendo aqui. Todos vocês esperavam que um dia o Espírito Santo viesse e fosse derramado sobre toda a carne. Joel anunciou isso como um novo tempo, pois esse novo tempo chegou. Há uma nova ordem que está surgindo em lugar da velha ordem. E por que isso? Porque o Jesus a quem vocês mataram, Deus o ressuscitou. E porque ele foi exaltado à destra de Deus Pai, acontece o que está acontecendo aqui hoje. Essa é a prova de que ele não era um homem comum. Porque o que está acontecendo aqui é um ato redentivo. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes era um ato redentivo, tal qual a morte de Jesus na cruz. O Espírito Santo jamais teria sido derramado se a morte de Jesus não fosse a morte do Cordeiro de Deus, o sacrifício que cumpria todos os ritos do Velho Testamento. A profecia a realização da profecia que cumpria todas as outras. Assim sendo, essa é a interpretação de Pedro. O que está acontecendo hoje é o que Deus prometeu ontem. Essa capacidade de interpretar as obras de Deus, irmãos, não de uma forma mística, mas de uma forma bíblica, teológica. Não usando as lentes da cultura, mas usando as lentes das Escrituras. Uma coisa que me chama a atenção é isso. Todas as vezes que os apóstolos querem fundamentar alguma coisa, eles não nos mandam para o Velho Testamento. Eu citei aqui já Jesus no caminho de Emaús. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês querem me achar, não como o Cristo morto, mas como o Cristo ressurreto, porque vocês acham que eu morri. Sabe como é que vocês vão me encontrar? Nas Escrituras. E eu costumo dizer, o melhor lugar para achar Jesus é nas Escrituras. É lá, elas testificam de mim. E querendo Jesus deixar claro para aqueles discípulos que ele não estava mais morto, a sexta-feira da paixão era notícia ultrapassada. A notícia agora era o domingo de Páscoa. O que é que ele vai dizer? Ele vai expor as Escrituras, a lei e os profetas, para que fique claro que ele deveria morrer, mas que ele também deveria ressuscitar. E se é fato que ele morreu, também é fato que ressurreto agora ele está. E é isso que os apóstolos estão fazendo aqui. Estão usando esse princípio de que a melhor maneira para você entender o agir de Deus na história é voltando-se para as próprias Escrituras. Porque aquilo que Deus disse que ia fazer, Ele está fazendo. Ele está realizando. E essa interpretação das obras de Deus aqui é extraordinária. E preste atenção, para uma geração completamente perdida, né? Isso pode parecer, irmãos, muito difícil. Mas eu quero lembrar mais uma vez que nós temos o auxílio justamente do Espírito Santo. É Ele quem vai adiante de nós, nos dando a graça e a capacitação para que seja na comunidade mais pobre do Natal, seja no âmbito da universidade, ou no condomínio mais rico, nós entendamos que quando nós interpretamos a história à luz das Escrituras, nós mostramos para os homens que isso aqui, irmãos, está no controle de Deus. Uma das coisas que mais me chama a atenção na leitura do Apocalipse não é a besta, não é o anticristo. Tem gente que lê o Apocalipse olhando para essas coisas. Mas o que o Apocalipse quer nos mostrar é o que está justamente nos capítulos 4 e 5. No capítulo 4, o Senhor está sentado no trono. Quem é Ele? O Deus da criação. Mas no capítulo 5, o Senhor está sentado no trono. E quem é Ele? O Deus da redenção. E Ele é capaz de desatar os seus 7 selos, abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E quando você olha adiante, há um desfecho de acontecimentos que mostram que a história está se desencadeando e caminhando para um final feliz.
Porque Jesus está assentado no trono. Ele reina. E é essa a visão que a gente tem que trazer para essa cultura e para essa geração. É de que, de fato, isso aqui não é um acaso. Nós não dependemos, irmãos, das conjunturas políticas. Nós não dependemos das conspirações humanas para que a nossa vida tenha sentido. Nós estamos debaixo do controle daquele que é o Senhor da história. Para mim, isso aqui é o que faz a igreja ser contemporânea, ser atual. Faz a igreja, faz com que a mensagem da igreja tenha sentido para essa geração. Eu costumo dizer, irmãos, que nada, mas nada mesmo, nesse mundo, me dá mais segurança do que quando eu penso na doutrina da providência. José, Jó, o Senhor está convergindo todas as coisas para um bem maior. E é isso que está sendo dito aqui. O que o Senhor disse para Joel que faria, Ele está fazendo. Porque esse é o Deus que tem o controle da história. Mesmo que séculos e séculos depois isso esteja acontecendo. Mas o fato é que a promessa não caducou. Ela está se cumprindo. Mas eu quero, irmãos, ir para a quarta característica aqui, o quarto elemento de uma igreja contemporânea. Uma igreja contemporânea é uma igreja que anuncia novos paradigmas para uma nova realidade. Eu quero de antemão dizer o que é que a gente pode entender por paradigma. Um novo padrão, um novo modelo, um novo ideal, uma nova forma de viver, de pensar a vida, de fazer as coisas. E com a morte de Jesus e com a descida do Espírito Santo, o mundo está diante de um verdadeiro novo paradigma. E é isso que Pedro também vai dizer aqui, na segunda parte do versículo 17 até o verso 20. Olha só. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Agora a segunda parte. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Versos 19 e 20. Mostrarei prodígio em cima no céu, sinais debaixo da terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Preste atenção, como é que a gente deve olhar para esse texto? Aqui temos um novo paradigma. Porque diz que agora os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Meus irmãos, às vezes eu olho para esses movimentos que estão aí e eles querem atribuir, por exemplo, que o cristianismo colocou a mulher debaixo de um ambiente de escravidão e que a Bíblia é machista. Esses dias mesmo eu encontrei uma moça que disse, uma moça crente, eu não acredito mais em nada desse negócio de submissão da mulher ao homem. Eu fui explicar para ela qual era o conceito de submissão bíblica. Quando você olha para a história, no entanto, você observa que a partir do cristianismo, a mulher tem vez e tem voz. O cristianismo não escraviza a mulher, mas dignifica. Quando você olha, tem muita gente no âmbito da universidade, sociólogos e etc., que vai dizer que o cristianismo legitimou a escravatura. Mas qualquer leitura ali de Paulo em Colossenses ou Efésios vai mostrar que o ponto de partida para a libertação dos escravos está com a visão cristã, de que os senhores têm que ter cuidado, porque eles têm um Senhor no céu, a ideia de que o escravo terá uma recompensa, sobretudo de Deus. Isso aponta para um novo paradigma. Não tenho tempo aqui para abordar por que não foi feito logo ali uma revolução nessa área. Mas, historicamente, essa revolução aconteceu. E sob a influência do cristianismo. Hoje, o movimento feminista, por exemplo,
acha que pode recuperar a dignidade da mulher. Mas o que a gente vê é a mulher perdendo sua dignidade, justamente por deixar de ser aquilo que Deus propôs que ela seja. Bom, aqui tem uma mudança de paradigma nesse sentido, porque diz que os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Isso quer dizer que eles poderão experimentar os mesmos dons e desenvolver ministérios, áreas de atuação dentro da igreja. Mas tem uma coisa aqui que é bem intrigante para mim, positivamente falando. Diz que os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Tudo bem, aí. Os jovens terão visões. Os seus jovens terão visões. E os seus velhos sonharão. Eu gosto de pensar isso aqui da seguinte forma. É natural que você encontre jovens que tenham sonhos. E você encontre idosos que tenham visões. Mas o Espírito Santo propicia um outro paradigma. Os jovens que só tinham sonhos, agora têm visões. E os idosos que só tinham visão, agora passam a ter sonhos. E aqui tem uma aplicação para nós. Jovens, não sejam apenas sonhadores. Procurem enxergar o mundo à luz das Escrituras. E entender que você é muito relevante para essa geração. Glorificando a Deus e fazendo a sua obra. Mas você, idoso, que acha que o seu tempo já passou. Você pode sair daqui com novos sonhos. E toda a experiência que Deus lhe deu será muito útil. Eu estou vindo de um congresso de missões em que eu estive pregando e eu encontrei ali muitas pessoas idosas que depois que criaram os filhos e até mesmo os netos, estão entregando suas vidas para a obra missionária. Volte a ter sonhos. Uma igreja contemporânea é isso. Ela não fica na mesmice. Ela não segue apenas o natural. Porque ela tem essa dimensão do sobrenatural. Ela vai além. Então imagine você que tem visão, resgatando sonhos no coração. E você que tem sonhos, de repente não ficando só no mundo das nuvens assim, como um garoto ou uma garota sonhadora, mas você começar realmente a ter projetos práticos. Amém? Mas, meus irmãos, tem outra coisa aqui. Quando João Batista veio, ele disse assim, olha, eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. E esse batismo com o Espírito Santo propicia essas coisas. Jovens e jovens, moças e moços, meninas e meninos profetizarão, pregarão. E jovens terão visões, idosos terão sonhos. Isso é o Espírito Santo que está operando. Mas João disse que ele batizaria com fogo. E aqui fala para a ação do dia do Senhor. E ele também aponta para esse segundo momento. Mostrarei prodígios no céu, sinais na terra, sangue, fogo, nuvens e fumaça. Antes que venha o grande dia do Senhor, o sol se transformará em trevas e a luz em sangue. O que tem que ficar claro é que o mesmo Deus que se propõe graciosamente abençoar os homens dos últimos dias, ele também diz que ele vai trazer juízo. Por isso que a mensagem de uma igreja contemporânea não pode ser antropocêntrica. Ela tem que ser simplesmente fiel às Escrituras. Ao mesmo tempo que você prega a graça, a bênção, a salvação, a transformação dos lares, você deixa claro que esse Deus é fogo consumidor. Que Ele vai destruir isso e que a ira dEle cairá sobre os homens que rejeitaram o único meio de salvação, Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo ressurreto. Amém? Bom, vamos lá, o tempo passa. Eu quero ir para a minha segunda questão. O desafio de ser uma igreja bíblica, sem deixar de ser contemporânea. Em primeiro lugar, uma igreja bíblica é uma igreja que possui uma pregação cristocêntrica. Ontem eu falei daqui que um dos pontos inegociáveis para uma igreja saudável
É a centralidade do púlpito, da pregação. Mas quando eu olho para Atos, e não apenas Atos 2, mas para as diversas pregações que aparecem, fica claro que quem prega, como está em Atos 8, que pregue as Escrituras. E quem prega as Escrituras, pregue Jesus Cristo. Spurgeon já dizia o seguinte, pregue Cristo. Aí um discípulo dele pergunta, todo texto você deve pregar Cristo. Cristo está em toda a Bíblia. E disse, e quando Cristo não estiver lá assim? Literalmente, ele disse, ache-o. Procure, você vai achar. Ele está lá. Eu acho interessante porque em Atos 8 diz que Filipe estava ali pregando. O que é que ele estava pregando? Tem muita gente que prega. Prega o quê? Diz que Filipe pregava as Escrituras. Mas pregar as Escrituras é muito vago. O que é que ele pregava? Ele pregava Cristo. Amém. E, meus irmãos, quando eu olho para esse texto do verso 22 ao 36, e é claro que eu não vou ler na íntegra, eu só quero citar aqui o fato de que há 4 elementos que caracterizam a mensagem de Pedro no dia de Pentecostes. E esses 4 elementos dizem que a pregação dele era essencialmente cristocêntrica, isto é, revelava Cristo àquela multidão. Primeiro ele vai dizer que a vida de Jesus foi aprovada por Deus com sinais e prodígios. As obras dele enquanto esteve aqui na terra, o seu ministério, eram segundo aquilo que estava determinado pelas Escrituras. Nada ele fez simplesmente para atender demandas humanas, mas porque ele era o Messias, o Salvador, o Cristo de Deus. Ele diz isso a partir do verso 22. Mas ele vai dizer que esse Cristo, cuja vida e ministério foram aprovados por Deus, no segundo momento, ele foi morto. E ele faz questão de lançar sobre os judeus a culpa. Diz, vocês o mataram. Não por um acaso, mas segundo a presciência de Deus, ou seja, foi determinação do Senhor, não porque ele não pôde se defender, mas porque aprove a Deus sacrificar o seu Filho na cruz para a nossa redenção. A morte de Jesus, portanto, é o propósito de Deus. E nós não podemos nunca pregar a morte de Jesus apenas como um subproduto da maldade humana, mas, sobretudo, como uma ação divina. Vocês o mataram, mas porque Deus quis assim. Não porque ele não conseguiu se defender. Não porque ele foi uma vítima nas mãos de vocês. Mas porque para isso ele veio, conforme o eterno propósito. Mas esse que vocês mataram, terceiro, Deus o ressuscitou. Porque não era possível que a morte prevalecesse dele. E aí ele cita os Salmos, ele cita Davi, para legitimar a morte de Cristo à luz das Escrituras. A ressurreição de Cristo à luz das Escrituras. Portanto, a vida dele, a morte dele, a ressurreição dele. E por fim, olha o que ele diz aqui no verso 36. Portanto, já na conclusão do sermão, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que é este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o exaltou. E esse é o argumento de Pedro para justificar o que está acontecendo ali. Porque o Espírito Santo foi exaltado. Aliás, porque Jesus foi exaltado, o Espírito Santo está sendo derramado. Dr. Russell Shedd dizia que daqui para o céu, você demora 5 dias para ir. 5 dias para chegar lá. E 5 dias para voltar. É o seguinte, Jesus passou 40 dias aqui, né? 40 dias depois da morte. Ele ressuscita e passa 40 dias. Aí ele é assunto aos céus. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado. Então, 50 é o tempo entre a Páscoa e o Pentecostes. Isso significa que ele passou 40 dias aqui, aí ele leva 5 para chegar no céu, e quando ele chega no céu, ele viu o Espírito Santo, leva mais 5 para chegar aqui. É uma brincadeira, né? Mas a ideia é o seguinte, bastou Jesus ser exaltado nos céus,
o Espírito Santo foi derramado na terra. Aqui tem um princípio para nós. Você quer que o Espírito Santo seja derramado? Que Cristo seja exaltado. De modo que nós jamais podemos separar, como muitos querem, a doutrina de Cristo da doutrina do Espírito. Uma doutrina do Espírito, uma perspectiva carismática, pentecostal, que não converge exclusivamente para Cristo, não é a doutrina bíblica do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele foi dado para glorificar a Cristo. Quando ele vier, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, ele me glorificará. O papel central do Espírito Santo na vida da igreja é convergir a igreja para Cristo, para que ele seja exaltado. E aqui, meus irmãos, gera um ciclo abençoador. Porque o Espírito Santo é derramado, Cristo é exaltado. Porque Cristo é exaltado, o Espírito Santo continua sendo derramado. E é o que está em Atos 4. Depois deles exaltarem a Cristo, depois, diante do Sinédrio, o Espírito Santo é derramado extraordinariamente, a casa treme, todos são cheios do Espírito Santo. Mas eles já não eram cheios do Espírito? Presta atenção. Nunca é tão cheio do Espírito, que não possa ser mais cheio ainda. É uma obra progressiva, mas também inacabada. E por isso, a dinâmica da igreja deveria ser extraordinária. Nunca deveríamos ser crentes estáticos, considerando que há sempre coisas novas e extraordinárias para recebermos da parte do Senhor, conforme a graça dele assim nos abençoe. Portanto, aqui, irmãos, não tem coisa melhor do que você afirmar uma coisa dessa. Uma igreja bíblica é uma igreja que tem pregação. E que prega as Escrituras. E que quando prega as Escrituras, Cristo salta das páginas da Bíblia e alcança o coração daqueles que ouvem. Segundo lugar, uma igreja bíblica é uma igreja de conversão e não de adesão. Isso é muito comum nos dias de hoje. As pessoas fazem uma adesão da Umbanda, do catolicismo, não sei de quê. Vem para a igreja evangélica, mas não se converte. Tem uma coisa que me admira na literatura puritana. E às vezes que eu tenho ido a algum congresso que tem um desses pastores puritanos pregando, inclusive, especialmente cito aqui Joel Bick, eu percebo uma coisa. Ele sempre termina com um apelo. E às vezes, normalmente é congresso de pastor. Mas eles terminam fazendo um apelo para os pastores se converter. Porque eles partem do pressuposto de que muitos de nós podem até se tornar pastor. Mas às vezes foi por adesão. E isso é uma tragédia. Eu costumo dizer que uma das grandes tragédias da igreja atualmente é o que está em Isaías 6. Ao contrário. Porque em Isaías, antes que ele diga, eis-me aqui, ele diz, ai de mim. E se alguém diz, eis-me aqui, sem que nunca tenha dito, ai de mim, ai da igreja, viu? O cara vai ser pastor, mas ele nunca se converteu, ele nunca se deparou com seus pecados. Mas, meus irmãos, aqui tem uma coisa interessante. O apelo de Pedro é simplesmente a pregação. Porque o verdadeiro apelo vem do povo. Quando o evangelho é pregado, o apelo emana do coração como uma ação do Espírito Santo que convence pecadores do pecado, da justiça e do juízo. Observe o que está aqui no verso 37. Quando ouviram isso, a multidão ali, reunida no dia de Pentecostes, gente de todos os povos, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, olha o apelo, que faremos, irmãos? Meus irmãos, isso aqui é uma resposta que nós precisamos dar a toda a pregação bíblica que ouvimos. O que é que eu tenho que fazer diante disso? O que é que isso tem a ver comigo? Quais as implicações do que eu acabei de ouvir? O que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo,
para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho, exortava-os dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém. Que faremos? Arrependam-se, convertam-se. Sejam aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Perto, judeus, filhos de judeus, cresceram lá, guardando o sábado, circuncidado, dizimando, jejuando. Mas isso também é para vocês. Uma das crises dos judeus, diante da pregação de Jesus e também de João Batista, é que diziam assim, ó, você está pregando a mensagem certa, mas para o auditório errado. Prega para os gentios, para os samaritanos, para nós não. A gente não tem pecado. Mas a mensagem de Pedro está dizendo, olha, é para os que estão perto. Aqueles que se dizem filhos de Deus, que estão debaixo das promessas de Abraão. Vocês também precisam se converter. Você que é filho de crente, cresceu na igreja, também precisa se converter. Não basta fazer uma adesão, é preciso se converter. E é isso que muda, irmãos, a realidade da igreja. Porque uma coisa é a gente estar na igreja maquiado de crente, e outra coisa é a gente ter um coração transformado e regenerado. É um coração regenerado que será conduzido pela permanente sede de santificação, de piedade, de uma vida amoldada à natureza, à imagem de Cristo. É isso que a gente precisa. Portanto, essa é uma segunda característica. É uma igreja de conversão e não de adesão. A terceira e última questão é que uma igreja bíblica é uma igreja comunitariamente saudável. E aqui entra o texto que eu acabei de ler com vocês. Uma igreja relacionalmente saudável, comunitariamente saudável. E preste atenção, a primeira característica dessa igreja está aí justamente no verso 2. É uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. É interessante isso. É uma igreja que tem pregação, uma igreja que tem conversão, e que naturalmente ela é saudável, porque ela caminha em torno da doutrina. A doutrina dos apóstolos. Não dos apóstolos de hoje, mas daquele lá. Porque os de hoje é o oposto. Meus queridos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa é a expressão importante aqui, você observar. Eles perseveravam. Podia surgir modismos. Eram seduzidos naturalmente de muitas maneiras. Mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Há uma ideia, às vezes em alguns setores da igreja, de que nós não devemos falar de doutrina, porque a doutrina vai provocar divisão. A doutrina vai atrapalhar a comunhão. Mas o fato é que o que vem depois aqui é consequência, é fruto do fato de que o pressuposto principal é esse: a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Então essa é a primeira característica de uma igreja saudável, comunitariamente saudável. Todo mundo tem a mesma doutrina. E essa doutrina é um cimento que une todos os tijolos na construção de um edifício sadio. Edifício espiritual. Bom, John Stott, ao comentar esse texto, ele observa que essa igreja não caiu no erro de, em nome do enchimento do Espírito, aderir ao anti-intelectualismo, nem de prescindir do auxílio dos apóstolos para continuar aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Quantas pessoas que depois, supostamente estarem agora, terem alcançado uma porção maior do Espírito Santo, se julgam completamente à margem agora
do doutrinamento, da teologia, do ensino. São 10 serviços. O Espírito Santo não produz ignorância, produz aprendizado, conhecimento, um conhecimento que conduz à piedade, a uma praxe diferente de vida. Bom, não quero cansar vocês. Segunda questão. Eles perseveravam na comunhão. O texto diz que eles perseveravam na comunhão. O verso 44 diz que todos criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. O 45 diz que eles vendiam suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Perceba que essa comunhão, ela é relacional, mas ela é prática do ponto de vista de que eles conseguem cuidar. Lembra-se de ontem? Cuidar mutuamente. Cada um cuida do outro. Cada um se preocupa com o outro. Meus irmãos, a gente está numa sociedade muito egoísta. Uma sociedade de consumo. Em que produtos valem mais do que pessoas. Mas que assim como se descarta produto, também descarta gente. Eu me alegro muito quando eu vejo na igreja que eu sou pastor, que os irmãos estão crescendo em comunhão. Que termina o culto e ninguém quer ir embora para casa. E fica todo mundo conversando, e todo mundo tem liberdade para rir, e quando alguém está com um problema, sabe com quem compartilhar e como encontrar ajuda. Nesse mundo em que os relacionamentos são mais virtuais do que reais, em que você às vezes corre o risco de ter um amigo no Japão e não sabe quem é seu vizinho. Nós precisamos primar pela comunhão da igreja. Amém. Terceiro, eles perseveravam na adoração. Verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles gostavam de estar na casa do Senhor. E naturalmente eles eram fiéis ao dia do Senhor. De tal forma que os ajuntamentos da igreja aos domingos, para a ministração da Santa Ceia e o culto a Deus, já a partir de meados do primeiro século, começou a trazer a preocupação do império, achando que aquilo era uma comunidade secreta, que poderia conspirar contra os poderes romanos. Você vê a relevância desse ajuntamento. O fato é que esses irmãos amavam isso. Eu gostei da expressão que o irmão usou aqui hoje, que hoje não é apenas um dia de descanso, é um dia de descanso no Senhor. Sabe o que significa? É que vir aqui não pode se tornar para nós mais uma atividade. Eu tinha uma pessoa lá na igreja que eu fui visitá-la porque ela estava ausente, e ela disse o seguinte: eu vou para a igreja quando eu quiser. Eu tenho muitas responsabilidades de segunda a sábado. Minha vida é uma correria terrível. E eu não quero que domingo eu tenha mais uma responsabilidade. E eu percebi que ela não entendeu. Que isso aqui não é uma mera responsabilidade. É um prazer. Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E essa igreja, ela diariamente perseverava unânime no templo. E tudo que ela fazia tinha sentido. E a alma desse povo se enchia de gozo. Então nós não podemos, irmãos, sobre hipótese alguma, deixar que a nossa frequência a esse lugar se transforme numa experiência restritamente religiosa. E que nós estamos aqui por um dever religioso. Esses dias eu estava assistindo uma irmã no gabinete, justamente conversando sobre isso.
E eu estava fazendo uma diferença entre o comportamento dela e da filha dela. A filha dela vivendo o primeiro amor. E ela parece que não está mais nem no último. Mas eu fiquei feliz porque o gabinete deu resultado. Mas o fato é que eu coloquei para ela ali. Eu disse, minha irmã, sabe qual é a diferença? É que você, quando vem aqui, vem por dever. A sua filha está vindo por prazer. Nós precisamos encontrar o prazer, o gozo e a alegria de comunitariamente estarmos adorando ao Senhor. Isso era feito, irmãos, sem apelo dos apóstolos. Sem que ninguém precisasse ser visitado ou exortado para continuar fazendo isso. Porque era uma obra do Espírito Santo que fluía de dentro para fora. Martin Lloyd Jones dizia que aquilo que a gente não consegue fazer em 50 anos, o Espírito Santo faz em 5 minutos. E às vezes, pastor, a gente tenta e aconselha, e orienta, e visita, e não alcança. Agora, se o Espírito Santo for lá, ele mexe no interior. E produz aquilo que o Senhor propôs para a igreja de Éfeso. Você precisa voltar ao primeiro amor. Quarto e último, irmãos, característica dessa igreja comunitária é que ela perseverava nas orações. Ações de graça. A gente precisa entender uma coisa aqui. Tudo nesse mundo atual, tecnológico, se tornou instrumental. A própria razão hoje, ela deixou de ser reflexiva para ser instrumental. É apenas um instrumento que você usa para fazer coisas. Mas você já não pensa, não reflete o que está fazendo. E a oração, irmãos, na igreja evangélica brasileira, se tornou instrumental. É apenas um meio para você alcançar alguma coisa de Deus. Mas eu quero enfatizar que a oração prazerosa é aquela que você busca Deus, porque Deus é Deus. Eu estava justamente em Apodi pregando, e eu estava muito empolgado numa mensagem sobre a soberania de Deus, e que incluía muitas coisas, como orações. E quando acabou, veio uma moça numa cadeira de roda que sofria de uma doença degenerativa, que já tinha ido em todos os lugares atrás de cura e não tinha. Aquela menina muito crente e piedosa. E ela se dirigiu a mim e disse, pastor, me responda só uma coisa. O que é que a gente deve fazer quando a gente ora e não recebe a resposta de Deus? E naturalmente eu entendia que ela estava falando de si mesma e do seu quadro. Ela muito jovem, ali morrendo aos poucos. E eu confesso que eu fiquei sem saber o que dizer para ela. Mas ela continuou trazendo o argumento dela para mim, e aí eu ganhei tempo para que eu pudesse dar uma resposta a ela. E esse tempo eu fui auxiliado pelo Espírito Santo. E eu dei uma resposta que apaziguou o coração dela e que me alegrou, porque me edificou também. Eu disse, minha filha, presta atenção, o mais importante na oração é a gente saber que todas as vezes que a gente ora, a gente está diante do Deus verdadeiro. E nesse sentido, a gente já recebeu o melhor resultado, o melhor benefício. Porque enquanto muitos se prostram para buscar um ídolo, você está diante do Deus poderoso. E necessariamente Ele não fará o que você está pedindo, mas certamente Ele fará aquilo que for melhor para você. Então descanse no Senhor, e o Senhor, Ele vai convergir todas essas coisas para o seu bem. E é isso, irmãos, a grande bênção da oração é você saber que você tem o abençoador. Mesmo quando a bênção desejada não veio, você tem o abençoador. Mesmo quando parece que você abriu a torneira e a água não desceu, mas a fonte é toda sua.
Então vai jorrar quando o Senhor quiser, do jeito dele. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que Ele nos faça ser contemporâneos, sem deixar de ser bíblico. Mas que Ele nos faça ser bíblico, sem deixar de ser contemporâneo. Né? Ou seja, que a gente possa conciliar aquilo que não pode ser divorciado. O fazer do ser e o ser do fazer. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Devolvo a palavra, irmão.